Salve, salve, senhoras e senhores. Bebuns e bem boas desse Brasil dantes muito mais, ora amigo. E o Azarão ainda se encontra em férias. Então, com o tempo ocioso, ao invés de eu fazer alguma coisa que preste na minha vida, eu fico gravando essas coisas aqui, né? E como dizia um amigo meu, né? Quem tem tempo, caga longe. Né? E como dizia um outro amigo meu, Samuel Onariz, quando eu desandava a falar, senta que lá vem história. E hoje vem história, realmente. Hoje já tomou uma talagada para não secar a garganta. Essa cerveja não é o objeto do vídeo hoje. Você vê que tem o marretão e o cajadão, então vai ter coisa nova. Mas essa aqui é só para ir lubrificando a garganta, porque realmente vem história. E o seguinte, a rigor, eu prefiro, né, cidades pequenas, pequenos povoados, a metrópolis. Prefiro climas frios a climas quentes, né? Chuvosos a ensolarados, morro, campo, montanha, do que praia. Mas, né, uma vez que é casado, tem filha, família, às vezes a gente acaba viajando, né, para lugares em que normalmente, por conta própria, eu não iria. Não que eu vá contrariado, a contragosto, não, eu gosto de ir. Né? Minha esposa organiza tudo, eu pago minha parte e vou. Se depender de mim para organizar também, não sai. Né? A gente vai, é bom estar com a família, mas assim, se fosse só por minha conta, são lugares que realmente eu não iria. E um desses lugares é a tal da praia. Né? A última vez que eu fui numa praia foi em 96, alguma coisa assim, com uma ex-namorada. Foi uma viagem, uma puta numa barca furada. A ex também era uma barca furada desgraçada. Então fazia já 20 e tantos anos que eu não ia. E fomos em 2019, um ano antes da pandemia, né? Da pandemia chinesa. Meu filho estava com 9 para 10 anos, não conhecia a praia. A minha esposa gosta, ela não é de entrar na água, no mar, ela não entra. Ela não sei se é medo, ela molha os pés, mas ela gosta do ambiente, da praia. E lá fomos nós então para Maceió. Tá? 2019. Aí chegando em Maceió, fomos lá, avião, outra coisa que eu já não gosto mais. Isso em 2019, eu nem tinha tido ainda essas minhas ansiedades, nada. Hoje eu não sei se eu conseguiria entrar num avião, mas enfim. Tá? Então chegamos lá, ficamos num hotel legal, hotel decente, numa avenida que eu não me recordo o nome lá, mas dessas principais da Orla, aquele ponto turista. Tem uma desgraça no barulho aqui, que eu não sei o que é essa bosta hoje, uma máquina que o cara ligou, deve estar vibrando dentro do cu dele, essa máquina, mas enfim. Uma avenida bonita, tem o mar em frente ali do hotel, né? Então a gente chegou lá, não sei que hora que era, acho que almoçamos tudo, o menino já quis ir pro mar, a minha esposa ficou um pouquinho lá, a gente foi pra praia, ela ficou ali na areia, e a praia ali não é das praias assim mais famosas, é uma praia comum, uma praia normal, né? Fica numa avenida, passando o carro do lado, tudo. Entramos, eu e meu filho na água, uma água sempre quente. Nós fomos em julho para lá, seria inverno aqui, mas lá água quentinha, uma temperatura boa, tépida, não é? Não é uma praia de ondas que se quebravam forte, né? Só de marolas, grandes marolas assim, então você sobe, desce, é aquele movimento gostoso até. Eu gosto de água, tá? Gosto de água, é diferente, a coisa tem que ser, de novo a desgraça da máquina, de novo tem que ser feita a diferenciação. Eu gosto de entrar no mar, eu gosto de rio, de piscina. Eu não gosto da piscina quando ela está num clube, cheio de gente. Eu não gosto do mar quando está numa praia lotada de gente. É diferente, mas de água eu gosto. Eu até me viro bem na água, né? Eu me viro muito bem na água. Então nós fomos lá, tava brincando. Tinha muitas algas, aquelas algas verdes, né? Parece uma espécie do musgo, né? Alga, mas... E meu filho, moleque, brincava, um jogando alga no outro. Se fosse hoje ele nem entraria na água comigo, ele está com 16 anos, teria vergonha. Essa marola, perto ali tinha uma jubarte nadando, né? Uma jubarte de maiô. E com o movimento da onda, essa jubarte vinha, esbarrava em mim. Chegou pro meu filho, vamos embora. Vou pro outro lado. Vinha a onda, a jubarte de novo ali. Devia estar no cio, devia estar no período de casamento, a desgraça. Mas enfim, fomos lá, brincamos ali, voltamos. E no dia seguinte, então, começaram os tais dos passeios. E aí, meu amigo, é que a porca pode torcer o rabo. Por quê? Passei o ônibus da agência contratada,
ele vai passando, vai fazendo uma via crucis pelos hotéis. Para não pegar 3, 4, para não pegar uma meia dúzia, tem os horários, a agência informa os horários, e essa máquina está me enchendo o saco. Só que você está mexendo com gente, e pior, com brasileiro. Então sempre tem aquele que atrasa. O cara está acabando de tomar o café, desceu atrasado para o café, o outro está acabando de arrumar a criança, o outro está cagando, você tem que esperar o cara acabar de cagar para descer. Se bem que esperar o cara acabar de cagar é vantagem. Depois eu conto aqui uma certa escatologia. E aí, pegou todo mundo, vai. Tem o tempo da viagem, e depois tem o tempo de retorno da viagem e deixar o pessoal no hotel. Então assim, se botar na ponta do lápis o tempo que leva para recolher o pessoal, mais o tempo da viagem, mais o tempo da volta e o tempo que leva para devolver cada um para o seu hotel, deve ser um tempo maior àquele que você passa efetivamente no local da visita. Então realmente passei uma coisa que eu acho meio, né? Mas enfim, e que eu me lembro assim, deve ter feito mais, acho que 3 passeios. Não dá para lembrar de tudo, porque assim, é tudo meio que mais do mesmo, né? Mas teve assim, lembro de 3, bem, 1 pavoroso e 2 bons. E 1 eu gostei muito, né? O pavoroso foi na tal da Praia do Francês, meus amigos. Olha, se você é de cidade grande, imagina uma região da cidade, uma rua, um calçadão central, onde se venda de tudo. Tem aqueles camelôs, aqueles vendedores ambulantes, aquele pessoal com placa de compra ouro, etc. Aquela bagunça, cara vendendo milho verde. Imagina uma espécie de uma 25 de março. Aqui na cidade tem um calçadão desse. Nossa, aquilo é um horror. Uma movimentação, um frenesi, uma coisa assim, uma gritaria, né? A Praia do Francês é isso, só que na areia. É um calçadão, é um lugar cheio desses vendedores ambulantes ali, só que na areia. É a mesma coisa que cair num calçadão desse. E o que é pior, lá eles são ambulantes mesmo. O ambulante da cidade, ele tem a barraquinha dele fixa ali. Ele põe o tabladinho dele assim, esse ambulante, ele é ambulante mesmo, ele ambula, ele anda, ele te segue. Você está andando, o cara vem te oferecer óculos, bronzeador, sunga, canga, capa para celular, tudo aquilo que você não precisa. E o cara vem atrás. Você mal consegue andar nessa Praia do Francês, no dia que eu fui, pelo menos. E tem também o tal do repentista. Se sair no... Tomara que não saia, mas se sair no vídeo com barulho de vibração, vocês me desculpem. É algum filho da puta embaixo aqui que está mexendo com algum troço desse aí. Me incomoda, esse tipo de coisa me incomoda. Mas enfim. E tem também o tal do repentista. Geralmente eles vêm 2, param na sua frente e começam a tocar a violinha deles. Você não pode olhar para eles. Olhou, sorriu então, você tem que pagar para os caras. Eles tocam, você tem que fingir que você não está vendo, porque se olhar, você tem que pagar. É uma bosta. Para em frente de mim e começar a falar, barba, não sei o que de barba, tá meio bravo. Nem dá um tapão no sujeito, a gente podia. Também não ia bater, o cara tá lá fazendo dele. Então a Praia do Francês realmente eu achei uma coisa pavorosa. E também, não sei se ela é sempre assim, no dia estava com umas ondas meio fortes. E eu, como estava com criança no mar, eu achei um tanto quanto meio arriscado em certas partes, né? E teve outros 2 que eu gostei. Um, eu não lembro para onde foi. Praia do Francês em Maceió. Esse outro, acho que era uma cidadezinha próxima, não sei se é Marechal Deodoro, coisa do gênero. A gente passou, pegou o povo do hotel, aquela coisa toda, né? E rumamos para esse lugar. Chegando lá, lá no estacionamento, e tem um restaurante, alguma coisa assim, e fica numa espécie de uma ilha, né? Então a gente atravessa uma pontezinha, uma pinguelinha, do lado tem um mangue, você vê aqueles caranguejos bonitos, avermelhados, tudo. Chegando no fim dessa pinguelinha, você pega uma espécie de uma embarcaçãozinha, uma balsa, atravessa uma pequena faixa d'água, ali é rio ainda, chega nessa areiazinha, onde tem um restaurante, onde vai ficar, e do outro lado é mar, né? E aliás é um mar muito forte, não dava para entrar, né? E esse rio ali, é rio, mas a água é levemente salobra. Eu entrei, nadei lá, né, nesse riozinho aí, provei ali, ela é levemente salobra. E é um lugar bem bom, um restaurante bom, aquela coisa toda. Então desse daí também eu gostei. E um que eu gostei mais mesmo foi São Miguel dos Milagres. Esse já é meio distante de Maceió, acho que coisa de uns 80 quilômetros, alguma coisa assim. E foi nesse, que aconteceu essa coisa que eu falei, né? O cara tá cagando, vamos esperar, isso compensa. Porque nesse daí, meu amigo, inclusive os guias recomendam, gente, olha, no banheiro, você não usa, você só para, né, dar uma mijadinha.
né? Mas nesse dia, meu amigo, parou no hotel, acho que foi o segundo hotel que parou depois que passou onde eu estava, entrou um sujeito. Mas ele entrou, não foi nem para viajar, ele entrou para cagar. Ele guardou tudo que tinha, nem sentou, nem procurou o lugar dele. E, meu amigo, esses ônibus tem esse tal do ar-condicionado ecológico, que eu não sei que porra é essa de ar-condicionado ecológico, nunca também quis saber o que significava. A janela não abre. E, meu amigo, uma hora de viagem, 1h30, sei lá, com aquela fedentina no negócio. Tanto que quando chegou no lugar, né, só faltava gente ali, começar a abrir a tapuér com torta de sardinha. Não sei se já viajaram em excursão, o povo leva torta de sardinha. O cara abre aquilo lá e empesteia o ônibus inteiro. Mas ali não teve esse caso da torta de sardinha, porque o pessoal saiu do hotel, estava todo mundo já tomando café. Então, quando chegou no lugar, o motorista e a guia, geralmente eles ficam por ali, eles almoçam ali. Eles não, eles já saíram dali para algum lugar, foram desovar o defunto, porque aquilo estava morto, não é possível, higienizar e voltar. Mas era São Miguel dos Milagres. Essa praia eu gostei muito, muito. Água tranquila, bem límpida, assim, clarinha, um verde meio mais pro verde, assim, mas quase um azul, dependendo da acuidade visual de cada um, do grau de daltonismo de cada um. E tranquila, tinha pouca gente. E várias espécies vegetais e animais, assim, na praia. E eu sempre gostei, eu sempre andei com meu filho pelas ruas, ele sempre andou comigo, eu sempre gostei de montar, essa planta chama tal coisa, essa fruta chama tal coisa, aquele passarinho. Não sei se ele se interessa muito, hoje com certeza ele nem me escutaria. Quando eu era pequeno ele olhava tudo, mas eu espero que, do tanto que eu falei para ele, tenha acabado entrando alguma coisa. Então ali tinha caranguejos, tinha aquele Maria Farinha, né, o caranguejo fantasma, aquele branquinho, tinha uns desse tamanhozinho assim, você punha lá na mão, mostramos para ele também. Bolacha do mar, né, que é dos equinodermos, não sei se alguém já viu bolacha do mar, se não procura aí também. Ouriço, assim, tinha muito, ele já morto, apenas a carapaça dele, né, aquele endoesqueleto, exo-endoesqueleto dele, e tinha alguns até vivos, assim na beirada, nas pedras, menorzinhos assim, não sei se eram filhotões ou se é da espécie, mas eles eram menorzinhos e eles eram até meio roxados, não eram pretos, né? Então, ouriço, achei até uma pena, devia ser filhotão, um peixe agulha, mas estava morto já, e ia mostrando para eles, né? E algas, ali tinha algas praticamente das principais famílias, as verdes, as vermelhas e as marrons, as clorofícias, as rodofícias e as feofícias, o sargaço, né? Inclusive tinha ali a famosa alface do mar, o gênero ulva, não é vulva, é ulva. Você pega a vulva e tira o V, U-L-V-A. E estava andando com a minha esposa ali, meu filho, eu vi um belo exemplar dessa uva boiando na água, né, uma folhona de alface. Peguei, dei uma enxaguadinha na água dormindo e comi. E a minha esposa, eu sabia que ela ia reclamar, né? Na verdade eu comi para ela reclamar, para ela já me dar o gancho para a piada, ela levantar a bola e eu cortar. Colocar esse negócio na boca, eu falei assim, uva eu ponho na boca de qualquer jeito. e a coisa segue. Mas São Miguel dos Milagres eu gostei demais, né? Por conta disso, né? E minha esposa viu que eu estava me divertindo mais ali em mostrar aqueles vegetais e aqueles animaizinhos do meu filho do que o meu filho mesmo. Mas eu gostei muito do São Miguel dos Milagres mesmo. Praia do Francês não, a outra lá, né? E essa aí tirando a cagada do sujeito, né? Que foi federal, meu amigo. Eu às vezes dou umas também que eu desacredito. Mas desse cara, ele fala, não, eu vou passar o dia inteiro aqui, eu nem quero ir para São Miguel dos Milagres, eu quero entrar no ônibus só para cagar, né? Então, muito bom São Miguel dos Milagres. É uma região que ainda acho que, na época, pelo menos não tinha sido invadida por hotéis, resorts, essas coisas, uma região mais assim, caiçara mesmo, né? Um lugarzinho bem interessante. E no mais das vezes à noite, era andar ali pela orla, por aquele avenidão, né? E tinha ali barraca de água de coco, fruto do mar, loja de artesanato, aquilo que você acha em qualquer cidade de praia, realmente, né? Então, assim, é um lugar que por mim eu não teria ido, mas gostei de ir, né? A gente passava ali por essa avenidona, tinha um monte de barraca que sentava, tomava uma cerveja, o menino comia lá um negocinho, entrava na água, porque essa mesma praia que tinha em frente, o hotel era a praia que acompanhava a orla inteira. Então tinha pontos onde a praia tinha características diferentes. Você sentava, tinha um guarda-sol, tá?
é interessante. E aconteceu assim, uma coisa inusitada, inesperada, né? Às vezes sempre que a gente saía acabava de tomar o café da manhã, ia sair, tinha lá um rapaz, uma moça, fazendo propaganda de outros hotéis, né? Que eu achei que fosse talvez até da mesma rede, talvez seja a mesma rede, muda apenas o nome, e essa máquina continua vibrando. Oh, puta que pariu. Eles, né, com os papeizinhos, né, abordavam a gente muito educadamente. Olha, vocês não querem conhecer o nosso hotel, que assim, fica aqui perto, oferecendo para conhecer o hotel. Vocês vão conhecer o hotel, ganham até um almoço, né, não sei o quê. Passou um dia, 2, 3, aí tem um belo dia lá que a gente não tinha muita coisa para fazer de manhã, não ia ter passeio aquele dia. E eu falei, vamos lá ver, conhecer isso aí. Pegamos lá, né, e fomos andamos alguns quarteirões para frente e fomos conhecer o tal hotel. Só que não era para conhecer o hotel, amigo. Nós fomos levados para um recinto com várias mesas, muitas já estavam ocupadas por outras pessoas, casais. Eles iam, na verdade, tentar vender para a gente apartamentos, unidades de um resort, lá, alguma coisa assim, que aquela rede de hotéis tinha acabado de construir ou estava em construção. Colocaram a gente na mesa, o meu filho tinha uma sala para jogar videogame, ele foi para lá, sentamos ali, né? Uma moça muito bonita, simpática, gentil, inclusive, coincidentemente, na mesma cidade daqui, né? E ela começou a fazer a propaganda do resort, né? Que a ideia deles era tirar você do circuito de turismo. Você tem um lugar que você já tivesse um destino definido, e papapá. Eu falei, não, eu nem gosto de praia, eu tô aqui mais pela criança, né? E acho que seria direito a usar durante um mês. Tinha lá as cotas, né? E falei, não, e também... De repente a gente comprou o apartamento que eu moro hoje, a gente havia comprado naquela época, realmente, mesmo que eu tivesse dinheiro, mesmo, né? E a moça vai, esses aqui, não, mas realmente a gente não está interessado. Ah, sim. E assim que a gente chegou lá, colocaram um pratinho lá estava esquecendo o principal, meu amigo. Colocaram lá um pratinho com uns petisquinhos, uns queijinhos, uma coisa, umas azeitonas. Eu não comi muito porque eu já tinha enchido o pandu no hotel. E aí a moça perguntou, vocês querem beber alguma coisa? Água, cerveja? Eu falei, opa, cerveja, minha filha, cerveja. Aí veio uma long neck da escola, né? Mas de graça. E a moça começou então a fazer a propaganda dela. Quando ela viu realmente que a gente não tinha interesse, né? E ela assim, cordial, gentil, aí ela fez um sinal e veio um rapaz. Aquela coisa, parecia nos filmes americanos, o policial bom e o policial ruim, né? Aí o rapaz já veio com aquela agressividade de marketing, né? Claro, ele não estava bravo. A gente ali era mais um que passava ali 500 por dia, né? Mas ele simulava estar bravo, né? Aquele tipo de coisa assim, eu não acredito que vocês vão deixar passar essa oportunidade. Eu não posso acreditar nisso, e que não sei o quê, né? E eu tomando a cerveja, acabava uma, vinha outra, quer mais que eu quero, minha filha, quero. E o rapaz lá esbravejando. E aí ele começou a dar opções, né? Em vez de vender a unidade inteira, vendia essa unidade fracionada, você dividia a unidade com mais não sei quantas cotas, diminuía os dias que você tinha direito a usar durante o ano, mas e foi oferecendo, falei, não, realmente não, e papapá, e tomando, né? Aí chegou um momento que ele falou, né? Falei, tá bom, estou decepcionado com vocês. Ah, sim, e tinha os outros casais, né? E num dado momento, uma mesa mais ao fundo assim, o vendedor levantou, estourou uma garrafa de champanhe e bateram palma. Tinha um casal com um menino ali, que supostamente tenham comprado ali aquela unidade do resort, e o cara levantou, estourou champanhe, bateram palma. Teatro, meu amigo, teatro. É uma maneira de induzir, né? Quem está ali, nossa, os caras compraram, deve ser bom, né? Então, aquele teatro, né? Mas eu estava ligado, né? E também assim, quem me conhece sabe, para você me vender alguma coisa, você tem que ser de outro planeta, tá certo? Não tem jeito. Eu tava aí tomando. Aí o rapaz, decepcionado com vocês, não sei o que, papapá, levantou e foi saindo. Não tava bravo, era teatro, né? Aí eu chamei e falei, olha, vem cá, falaram que a gente ia ganhar aqui um almoço, né? Vocês iam dar lá folder, voucher, um vale. Então, vou lá buscar. No almoço, né? Então eu sei que a gente ficou ali uns 40 minutos, eu acho, 1 hora. É um tempo que eu não teria paciência mesmo, mas estava tomando, né? Então não tinha nada para fazer aquele dia, né? Nesses 40 minutos, 1 hora, eu sei que eu tomei 4 long necks, né? já fui para a praia na frente, já calibradinho, né? E tomei, mas acabou. E ainda depois voltamos ali, ainda para almoçar,
né? Minha esposa disse que não gostou muito da comida. Eu gostei, um peixe com molhinho de laranja, lá uma guarnição, uma salada de legumes, né? Eu gostei, foi de graça, meu amigo, fora a cervejinha. Porque, inclusive, assim, quando eu viajo, no hotel, no café, eu tomo aquele cafezão forte, reforçado, eu passo o resto do dia sem comer. Às vezes, nem mesmo jantar, eu acabo jantando, né? Eu tenho essa resistência para coisa. Então, se algum dia você for nessas cidades praianas, não é? E tivesse pessoa oferecendo, conhece hotel, vai, meu amigo, vai. Você toma umas, você come os beliscos, você almoça de graça. Você só não pode ser mané de comprar, porque se você comprar, você está fudido. A hora que a ficha cair, para reverter aquilo é difícil. A minha esposa tem uma amiga que foi para Cancún, uma coisa assim, ela e o marido, e eles caíram nessa esparrela. E o que ela contou, como ela foi sendo conduzida, induzida a comprar, é a mesma coisa que a gente viu lá em Maceió. O cara vai, entra a mocinha bonita, depois vem o cara agressivo, estoura champanhe, né? Tudo para enganar o povo. Mas por que eu falei isso hoje? Tá? Espera só um pouquinho. Vou enxaguar. Eu falei isso hoje porque a cerveja em questão é essa aqui. Cerveja Maceió. Nada a ver com o que eu contei. Só para contar a história mesmo, eu gosto de contar a história, né? Cerveja Maceió, aquele é assim, aquele é assim. E ela, apesar do nome, ela é fabricada no Paraná. Aqui, ó. Industrial Norte Paranaense de Bebidas. Na cidade de Londrina, né? Pô, Maceió, fabricado em Paraná, tá parecendo um refresco do Chaves, né? Chega alguém para pedir, aí o Chaves fala, parece de limão, é de groselha e tem sabor de tamarindo. Ah, mas esse outro aqui? Ah, esse parece groselha, é de tamarindo, mas tem sabor de limão. E esse aqui? Ah, esse parece tamarindo, é de limão e tem sabor de groselha. Tá parecendo um refresco do Chaves. Vamos ver, é um chopp, né? Não é cerveja, é cerveja. Graduação 4%, não é uma coisa convidativa, fraquinho, né? Que mais que fala aqui? Não fala de BU, não fala de porra nenhuma, mas é chopp, deve ser, né? Amargo nem nada não, mas é uma embalagem bonitinha, vamos provar, enfim, né? Maceió, para ver a que ela se presta. Vamos ver, deve ser um chopp, aquela coisa para tomar bastante em churrasco, em festa, sozinho, né? Na faixa dos 2 e pouco também, entre 2 e 3, o preço dela. Olha lá, tem um amarelo até aqui douradinho. O perlage, não é lá essas coisas, pouco bolinha, mas a espumona, porque a espumona é caprichada, a espumona, tá vendo lá? Olha lá, não desmancha fácil não. Então, vamos lá então, o cheirinho. O cheiro, é aquele negócio, é cerveja de milho, né? Aquele cheiro que você sente qualquer cerveja de milho, não tem muito o que falar não. Eu vou dar uma talagada, uma Beisades. Tem gosto de porra nenhuma. Ah, olha. Aguada. Que coisa pavorosa. E olha, que pra eu falar que é pavoroso. Olha, eu não vou dizer que tem aqui aqueles off flavors, não, gosto de papelão, gosto de repolho, não. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Nada. Não tem gosto bom, não tem gosto ruim. Não tem gosto, meu amigo. Então, eu achei que eu fosse ter essa latinha, eu gostei, bonita. Achei que eu fosse ter mais uma para minha coleção. Mas não posso praticar aqui uma desonestidade intelectual dessa. Não tem gosto. É ruim? Não sei, não tem gosto. E o marretão vai comer solto. Faz tempo que ele não amassa. Então vamos lá.
aqui, cerveja Maceió, vai entrar na marreta. Tá? Não estou dizendo que ela é ruim, mas eu não sei porque não tem gosto. Então, vamos lá. Está aqui, devidamente amassada. Vou entornar o resto? Eu vou, porque assim, eu sou contra qualquer tipo de desperdício. Mas olha, vamos ver. Totalmente insípida, meus amigos. Insípida. Não sei o que aconteceu com isso aqui. Enfim, é isso.